para quem não me conhece, apresentando melhor, como o Ricardo já falou, Diácono Alexandre Pereira, sou provisionado aqui no Santuário da Divina Misericórdia e também sou provisionado no Vicariato Suburbano como auditor da Câmara Eclesiástica, né, que cuida de casos de nulidade matrimonial, entre outras coisas. Entre outras Atividade, auxílios da outras fé, né, funções, né? que me pedem, a gente vai procurando fazer. E estamos aqui. Vamos iniciar então, né, com a bênção da mãe, Sim. né, porque é dela que nesse mês mariano vamos falar mais uma vez, né? Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres, mulheres. e bendito é Bendito é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Fala aí, Ricardo. O que a gente pode estar conversando Então, hoje? essa alegria, né? Celebrando o dom da vida. Mais um filho de Deus entre nós, o Teodoro. E hoje, com essa alegria que brota aqui nos nossos corações, por a dádiva divina, né? A vinda do Teodoro, nós estamos aqui nesse mês mariano e nós queríamos, Diaco, que você desse, né, uma abordagem para nós sobre esse tema, né, que para muitos pode ser familiar, para outros suscita conhecimento, suscita curiosidade, suscita ampliar a espiritualidade. Quem é Maria? Maria mãe, Maria rainha, Maria advogada nossa. Se você puder dar um apanhado, né, sobre todos esses títulos que Maria recebe, né, sagradamente. Ricardo, não só para as pessoas que buscam o conhecimento hoje, que não são tão familiarizadas, que às vezes, né, questionam, mas por que mãe? Por que mãe de Deus, né? Por que a nossa mãe? Mas também para aqueles que já tão firmes na fé. Muitas das vezes a gente vai no automático, né? A gente vai no automático. É mãe, aí advogado, a gente reza, reza. Aí a gente para pensar, alguém pergunta, mas por quê? E a gente às vezes não sabe explicar ou não entende por que a gente faz isso. O neném, né? Quando ele nasce, começa a desenvolver, ele vai tendo o entendimento de quem é sua mãe, de quem é seu pai, né? Vai tendo o entendimento de todo o elo que o prende, né? Na amamentação com a mãe, no carinho, no cuidado do pai, enfim. E naturalmente é mãe e é pai. Mesma coisa com os avós, né? É um ciclo natural de amor, né? De dedicação. E esse ciclo natural, na fé, muitas das vezes não acontece. E não é só por falta de conhecimento, é por falta de mergulhar mesmo, com vontade, com dedicação, com entendimento da nossa mãe. E por que Maria é nossa mãe? Parece-nos óbvio, né? Parece-nos óbvio, mas eu já tive questionamentos de pessoas dentro da igreja, né? Como assim? Mãe de Deus? Deus não tem mãe? Deus é Deus, né? Deus é eterno, sempre existiu, mas vai ser Sim, mãe de Deus. E aí a gente esquece, né, que o Filho de Deus que encarnou pelo seio de Maria, ele é Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E se ele é Senhor nosso e se ele é Deus, ela é mãe de Deus, né? Não é mãe de Deus Pai, sim, mas é mãe da segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Deus E a Filho. gente fala esposa do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que a fez conceber. E a gente vai falar algumas coisas interessantes com relação a isso, né? No decorrer do que a gente conversar aqui, dessa questão da concepção, de não ter havido participação de homem, né? Não houve coito, não houve situação marital Relação com marital, José, sim. né? Ou qualquer um que tenha sido para que Jesus fosse gerado. Gerado, não criado, né? Como Isso diz o deixou credo. até o José intrigado, né? Porque o Espírito Santo depois desceu, o anjo desceu, né? Ele em sono, para tirar, dissipar essa dúvida dele, não é isso? Exatamente.
mas assim ela é. Hum. E quando a gente, e hoje em dia, as pessoas, tanto os ligados aos movimentos marianos, como pessoas não ligadas ao movimento mariano, se cresce cada vez mais a, a devoção, perdão, à Mãe Três Vezes Admirável, né? E a Mãe Três Vezes Admirável, você sabe por que que ela é três vezes admirável? A gente reza, né? É a nossa devoção, é Maria, três vezes admirável de São Estácio, né? O porquê que ela é realmente esse conhecimento, essa curiosidade, você pode descrever para nós, Você aí, tá dissecar vendo? para A nós, gente sim. está, né, caminhando A gente tudo. entra no Quant- automático, mas às quant- vezes não se Quantas vezes você foi? aprofunda. Quantas vezes você foi no Santuário de Sunset? Ah, eu já fui lá pelo menos umas 3 vezes, viu? Três Três vezes. vezes. Ah, não, já fui mais. E três vezes, pô, três aí, coincidência, né? Três vezes admirável exatamente por isso. Porque ela é mãe de Deus, Hum, mãe do Salvador esposa do Espírito Santo. e mãe dos remidos. Ah, mãe dos gemidos. E mãe dos remidos, Porque 3 vezes mãe, tá? tá? Mãe dos gemidos, tá? Mãe de Deus, Mãe do mãe. Mãe do Salvador, do Redentor. Filho do E Homem. aí traz, e aí puxa o título de rainha, Hum, hum. né? Irmão Aí, de, por quê? Nós vamos entender isso e agora. nossa mãe, né? Mãe dos E gemidos. nossa mãe, porque pelo batismo nós somos chamados a ser filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, Senhor nosso. E aí ela é nossa mãe. No em vários povos, né, antigos e ainda hoje, o sistema de monarquia, o regente é o rei, Sim. é o rei. E ele é soberano sobre todas as decisões. Hoje em dia já existem outros sistemas, você tem primeiro-ministro, tem aquela coisa mais, né? Mas lá no início, né? Aí, e os povos africanos e outros, você tinha o rei e você tinha a rainha. Mas a rainha em si não é a esposa do rei. A esposa do rei, ela é chamada rainha. Hoje, de uns anos, de uns séculos para cá, ela é chamada de rainha consorte. Por que rainha consorte? Porque ela é uma rainha que não tem domínio nenhum no reinado. E quem é a rainha regente? É a mãe do rei. Não é a esposa do rei. Sim. A gente pode ver isso nos reinados dos países nórdicos, você vê ali na própria Grã-Bretanha, né? A rainha regente é a mãe, chamada de dama de ferro, né? Sim, Outras primeira. coisas. Ela é rainha regente. As esposas lá são as princesas, não é isso? Sim, E vem coisa. Algumas em alguns lugares chamam de rainha, mas a rainha é a mãe do rei. mãe do rei. Jesus é nosso rei. É o rei do universo. E se ele é o nosso rei e ele é filho, como homem, de nossa mãe, Nossa Senhora, ela é a rainha. E qual era o papel da rainha desses povos? É o mesmo papel que o povo hebreu adotou quando eles pediram a Deus um rei. Hum, Quando eles pedem a Deus um rei, dai-nos um rei, né? O próprio Deus, a gente pode ver isso depois, perdão, Moisés, quem estava na frente, não era Moisés, né? Quem estava à frente do povo, e foram vários, questionava. Não, nós não temos que ter rei. Nós não precisamos de um Dividiu rei. a O Senhor é opinião. nosso rei. Isso foi ao longo, até que Hum, o próprio Deus diz, se o povo quer um rei, como os outros povos têm, então vamos dar-lhes que seja feito, ele dá-lhes um rei. E aí Entendi. começa, e a gente vê isso nos livros dos reis, né, na Bíblia. Então começa o povo tendo um rei, o povo hebreu Pedindo rei, também. eles pediram E rei, eles sim. seguiram esse mesmo padrão. Hum, Esse mesmo padrão. A gente vai ver lá na primeira Reis 14 a 21, do reinado de Jeroboão, que já era filho de Salomão, sim. que também foi rei, que a mãe dele, Naama, né, era chamada de Abela. Hum, E era citada uma vez, e é citada aqui, como várias vezes. E qual é o papel da rainha consorte? Ela era citada não como rainha. Não, rainha
Ah, Ela era chamada Rainha Naama a Bela. ah, Rainha Ama, entendi. Naama, né? Como ela era chamada. E por que que a Bela, Hum, que ela era muito bonita? Não. Porque ela trazia encarnava a beleza. beleza da palavra de Deus do teu rei. O que que Esther fez Sim, quando, a passagem. quando o povo ia ser, né? Estava vítima de uma trama, de uma terrível trama, ele ia ser exterminado, o povo hebreu, e Era muito ela era hebreia, e bonita. ela chegou para aquele rei lá, que era persa, Sim. agora me fugiu o nome do rei persa lá, que desposou Esther, e ela foi escolhida como rainha, ela pede audiência, tem audiência, e ele diz para ela, fale, né, e tal, tal, bate o cedro, que era o costume, e ela pede pelo povo. Ela pede, e como ele disse que ia conceder, ele teve que conceder. Sim, é a palavra. Ela foi advogada daquele povo ali. E assim que as rainhas funcionavam. As rainhas, elas eram conselheiras do rei, as mães dos reis, que eram as rainhas regentes, né? E elas davam conselho e elas pediam pelas causas que chegavam até ela. As Entendi. pessoas não podiam chegar ao rei, mas conseguiam chegar até a rainha, Entendi. né? A gente vê filmes, às vezes, épicos aí, e a gente vê o povo contar com problema, eles vão à rainha. Pede audiência com a rainha, fala com a rainha. Por quê? Porque a rainha era intercessora do povo, junto ao rei. E é por isso que Maria é nossa advogada. Ela é rainha advogada, porque ela intercede. Ah, mas a gente sabe disso, Diácono. Sim. Mas Jesus, Eu tinha a concepção, né, dela ser rainha, uma das explicações, né, daquela passagem de Caná, primeiro mistério de Cristo, né, quando ela clama ao Senhor, aquela passagem lá, a faltando das vinho bodas, né? nas bodas, Isso, né, ela ela intercede ali. intercede. Ali Intercede. que eu comecei, a palavra intercessão me levou a não rainha, advogada, Sim, desculpa, sim, não sim, rainha, sim, sim. Já advogada, cumpri tá? esse papel, já É, intercedi pelo povo, é, exatamente. Porque ela sabia que seu filho, ele é, só foi declarado rei, né? Depois, né? é. Mas ele já era, sempre foi, toda a eternidade. E Maria sabia disso. A rainha, mãe do rei, ela tinha a determinação hebraica de Jeribá, Hum. né? Que é exatamente esse termo da rainha que intercede, a rainha regente. E aí a gente vai entendendo que Jesus era judeu, foi entre o povo judeu, lá atrás que os profetas anunciavam, Jeremias, Isaías, que o Salvador, né? Que o Emanuel, que o Messias viria de uma virgem e tal, e vem. E é no povo hebreu, entre os judeus, que Maria é vista, escolhida por Deus, é sem pecado original, é a cheia de graça que você anuncia e recebe Jesus. E a gente vê naquela passagem, uma passagem que tem pessoas às vezes que questionam, que não gostam, que só quer questionar a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Verdade está Daquela ali. mulher que vem, né, e pede a Jesus ali que ajude. E ele fala: não posso tirar a comida, né, dos filhinhos para dar para os cachorrinhos, Sim, essa passagem. porque aqueles que não eram das clãs judaicas, porque existiam várias, né? Não era uma única clã Que lance judaica. É, inúmeras, né? eram considerados cachorrinhos. E ele veio primeiro aos seus. Tanto que a palavra fala, viu os seus e os seus o rejeitaram. E aí ela pede, poxa, mas os cachorros, né, se alimentam até das migalhas que caem da mesa. Então ele fica comovido com aquela certeza de que Jesus podia, é ela Referir, que né? alimenta. Mesma coisa no poço, né? No Hum. poço de Jacó, com a samaritana. Então, aos judeus, é para os judeus primeiro. Porque tudo começa com ele, desde Abraão lá, tudo começa com o povo de Deus. Seria para o mundo inteiro, né? A palavra de Deus, o reinado de Deus, a nossa busca da salvação, a economia da salvação, né? Que ela é muito bem narrada numa das parábolas, aquela dos vinhateiros maus, né? Que bate os empregados, bate no final, matam, né? Matam o filho o herdeiro, agora vai ser nosso. E foi o que foi feito com Jesus, né? Veio para tomar a herança do pai, para nos salvar e foi morto. E aí, eu queria fazer um detalhe para muitas pessoas que rejeitam os judeus. Sim, os judeus não aceitam, alguns deles já são judeus cristãos, né? Não são católicos,
já entende Jesus é filho de Deus, Salvador, Messias, mas a grande maioria não. Mas a gente não pode fazer isso, ter essa briga com os judeus, porque tudo começou com eles, Povo né? escolhido por E Deus, Jesus né? era judeu. E nessa situação, nessa realidade da rainha advogada, também vem do reinado lá entre os judeus, né? Quando você diz Ele que vem. começou lá nos reis, né? É, No período exatamente. dos reis, e já tinha essa formação, né? Das mães dos reis lá, elas serem chamadas de rainha, né? Então já Sim, mantinha sim, isso sim. aí na lei judaica, ou na cultura judaica de fé Sim, ali. sim, Isso sim. aí permaneceu, né? E por que Não que... podemos, né, ter essa. Claro, a gente tem a nossa doutrina, a gente tem a nossa fé em Jesus Cristo. Alguns judeus são reticentes em acreditar, outros já se converteram ao cristianismo, outros na nossa fé católica, mas ainda assim eles são os povos escolhidos por Deus. Sim, sim, sim. E a gente não pode ignorar, né? É Então, verdade. Eu queria dar hum, uma pequena parada aqui para falar com vocês, né? Que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que nos dão o privilégio de tê-los, né? Como nossos ouvintes e amigos aqui nesse trabalho do podcast. Curtam, toque o sininho, né? Compartilha, deixe seu comentário. Se a gente não conseguir, por algum motivo, né? Falar em cima do seu comentário, explicar talvez alguma dúvida, no próximo podcast a gente vai analisar e vai trazer aqui, né, à tona, vai conversar sobre isso. Então não deixe de compartilhar, principalmente, né, compartilhar, curtir, tocar o sininho. É muito importante, porque a evangelização ela depende de cada um de vocês, depende de todos nós. E quando a gente fala aqui, por exemplo, né, voltando nesse aspecto, a gente entende também que essa situação, tanto antropológica, né, da realidade de Jesus homem, como histórica, porque a nossa fé ela vem pela história também. O Espírito Santo nos revela, mas a gente precisa conhecer. Muitas das vezes a gente não entende, às vezes, a Bíblia porque são várias etnias, são vários costumes, né? Porque naquela festa lá, os convidados não foram, aí chamou todo mundo das esquinas de encruzilhada, o que não vestiu a roupa foi atirado. Por que isso, né? Tem toda uma realidade da época. Como hoje a gente tem a nossa, né? E a gente hum. não é uma adaptação, mas é um entendimento da realidade. Então é importante a gente estudar para estar mais afiado Paulo já na palavra de dizia Deus. isso, né? A Sim, fé vem sim, pela pregação, a fé vem pela palavra, né? sim, Quanto sim. mais a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente vai sedimentando a fé, mantendo a fé, permanecendo vivo nela. Exato, exato, exato. A fé é a razão. E da fé e a razão, a história traz também, na razão, muitos cientistas não católicos, não cristãos, que, que constataram a realidade de Jesus em alguns aspectos. Tanto a sua existência como seus milagres. Quantos médicos não cristãos aí comprovam curas milagrosas, né? Quantos médicos, eu falo médicos, se convertem num centro cirúrgico, numa UTI, por ver o milagre acontecer na vida das pessoas? Eu estou estudando matéria clássica e essa teologia sistemática. Sim, E uma das eh, explicações lá, orientações dessa fase do curso da teologia sistemática, são três indagações. Por que eu creio em Deus? Por que eu creio em Jesus? Aí fala no milagre, né? E fala isso que você está dizendo, que a ciência não consegue. E fala dos profetas também, que sim, anunciam sim. outra revelação, né? Mas tocando nesse ponto que você bem citou aí, quando fala nessa questão aí, por que crer em Deus? Que a medicina ela não consegue explicar. É verdade, é No verdade. dia de hoje, porque o fato aconteceu, o fato miraculoso aconteceu hoje. Mas mesmo que você projete a medicina lá para frente, ela não vai explicar. Não, e tem vários Por aspectos da mais ciência. evolução que ela tem da ciência, Eu né? tenho um testemunho, a gente, aproveitando aqui esse momento, né, sem fugir do tema, Sim, porque quando eu sofri o acidente, eu tenho uma deficiência na minha perna, né? Qua- Quase todos sabem disso, mas alguns talvez não estejam nos ouvindo ou até nos vendo, né? Porque às vezes o pessoal só escuta o podcast, né? Mas né? o ideal é ver.
esses 2 dias agora não sabem, né? Esse acidente já tem 32 anos e foi muito grave. Aí depois de várias cirurgias, em determinado momento lá, eu tive que fazer uma raspagem séria na perna, que a infecção foi muito grande, né, depois, né? Osteomielite. E aí saí depois de uma das últimas cirurgias, né? Mas depois eu precisei fazer outras. E a médica que acompanhava, ela era cética e agnóstica, né? Praticamente uma ateia mesmo, doutora Mônica, eu lembro dela, gente muito boa. E tem muitos ateus que estão no céu, né? Isso é outro tema que a gente pode conversar qualquer dia Deixar aqui. para outro capítulo, né? É, Outro episódio. e aí eu, depois que eu fui para casa, minha perna ela precisava de um cuidado, porque qualquer esbarrãozinho ela podia quebrar de novo. E voltei para revisão um mês depois. Aí o exame do consultório curativo. E no quarto, quando eu conversava com ele, falava, isso foi em 1994, 1993. Falava de Deus, tudo para ela, não acredito em Deus e tal. Aí ela brincava, né? Na outra reencarnação a gente vê isso, que aí ela fala, você sai, né, com o espiritismo, mas eu deixava passar e tudo. E assim foi. E aí aconteceu isso, eu cheguei para ela um mês depois da revisão e falei, né? Doutora Mônica, tudo bem, a senhora já viu aqui, tá tudo certo, a infecção não voltou, mas a senhora podia bater uma radiografia para ver como é que tá essa classificação? Ela, Alexandre, eu lembro como se fosse hoje. Alexandre, não adianta bater radiografia agora. Você tem um mês, o seu osso foi raspado quase todo, você com uma casquinha. Esquece isso. Ainda não Só deu daqui. tempo. Não deu tempo. Só daqui a 2, 3 Olha meses é que só. tua perna está classificada. Doutor, mas eu queria ver como tá. Olha só, eu sou sua médica acompanhante, não vou ter radiografia. Eu falei, a perna é minha, eu quero que a senhora marque. Olha, ela ficou assim, me olhou assim, Bravo, né? arregalou os olhos, porque. Tipo Tá assim, bom. contestando ela, Aí mas foi. contrariada. Aí na cabeça dela, ela já estava com o discurso preparado para me esculachar depois, né? Eu sei, tá Vamos vendo? ver Seu se eu teimoso e tal. Não quer Aí daqui a pouco vem ela. aceitar nada. Naquela época ainda era radiografia que vinha naqueles negativos, né? Hoje em dia é digital, Poxa, né? tudo mais. Aquele negativo, aí vem ela assim. Você foi a algum outro médico? Não. Fui médico, eu tô de cadeira de roda, outro médico trata aqui com vocês e tal. Fiz todas as cirurgias últimas aqui. Tem certeza? Por que você insistiu tanto para bater a radiografia? Porque eu quero ver como é que tá minha perna. Eu tenho fé. Por que eu comecei? Ela falou assim: olha só, eu vou começar a pensar diferente com relação ao teu Deus, porque sua perna está totalmente calcificada. Poxa, coisa linda, hein? E aí, entre outras. Testemunho Aqui, ó. lindo. Eu fico arrepiado também. Tô E aqui. aí, entre outras coisas que eu já tinha tido, né, minha fé foi fortalecendo cada vez mais. Agora, voltando nessa questão da ciência, Hum, da fé e razão, e por que isso tem a ver com Jesus, filho de Deus, Maria, mãe, né? A advogada. Certa vez, só para dar mais, endossar mais essa questão da ciência, né, das pessoas acharem que quanto mais científico, mais ateu, isso é um equívoco, é um engodo terrível, né? Quanto mais científico, mais você fortalece a sua fé. Né? Nós temos padres médicos, padres engenheiros, padres advogados, padres cientistas políticos que fundaram, né? Fizeram a fundação da sua fé dentro da razão também, a fé e a razão caminham junto. são complementares. Einstein, certa ocasião, estava num trem, se eu não me engano, agora não vou saber direito, essa história era muito conhecida, mas talvez muitos não conheçam. Acho que da Inglaterra para eu não sei, estava na Europa, lá no trem. E estava lendo a Bíblia. Aí sentou um jovem na frente dele, que tinha ingressado na faculdade lá, e falou: mas o senhor me desculpe, alguma coisa assim, né? E falou que aquele senhor estava perdendo tempo lendo a Bíblia. Mas por quê? Aí ele me tira da sua bolsa lá, do seu alforje, um livro científico do Einstein. Porque o professor Einstein explica aqui da relatividade, como o mundo pode ser e então é impossível ser Deus. Não, não é impossível. Aí ele começa a explicar por que aquilo ali aproximava a fé. Ele trouxe a atenção dos estudantes. Não, mas eu não sei, acho que não, tá. Então tá bom.
eu vou lhe dar essa Bíblia de presente. Eu li. Aí autografou, né? Professor Albert Einstein, né? E ali aquele jovem ficou realmente impactado porque e mudou sua vida depois, acredito. Converteu. Jesus era filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Teve um homem, um cientista que também era antropólogo, né? Hallwitz, que fez umas escavações, umas câmaras abaixo do lugar da crucificação. A crucificação de Jesus, ela foi preparada a muitas pressas, então ela foi num lugar assim bem característico lá no Monte Calvário, diferente de onde eram crucificados outros crucificados. E ali debaixo, na cruz, e Jesus foi muito açoitado, né? João diz que não parecia figura humana, né? Completamente desfigurado. Né? O sangue escorreu, então você tinha fragmentos de sangue naquela câmara embaixo. E um deles, entre aquelas 3 cruzes ali, era certo que era o de Jesus. Chegou-se a essa conclusão. Sim. Esse sangue foi analisado. Foi levado ao laboratório, na França, se eu não me engano. Vamos recordar dessa história. E aí, constatou-se que só tinha cromossomo XX. Né? Essa ideia foi contestada por outros cientistas. Porque, XX é feminino. como assim? Só ninguém vai sobreviver com a... XX não é feminino? XX é feminino. É a mulher que tem, mas que determina o sexo feminino. Determina o sexo feminino, sim. Tá certo? É por isso que tem mais mulheres do que homens no mundo. Porque, quer dizer, a gente acredita que seja por isso, né? Porque a mulher cede o cromossomo XX e o homem cede o cromossomo XY. X é o feminino e Y é o masculino. Quando você soma os dois, XX mais Y, a XX é maior. A probabilidade do X, que é o feminino, é maior. A do Y feminino, é menor. Feminino é maior, sim. Eu me impus lá em casa. Eu me impus lá em casa, porque eu tenho 4 filhos homens, lá só tem Y. Surpreendeu. E agora o neto veio homem também. Surpreendeu, tá. Sim. Mas é normal que tenham mais mulheres. Mas isso aí Eu sei, tá. São cogitações. E aí começou a ver essa contestação. Não tem. Só que ele não diz que só tinham 23 cromossomos. Ele não fala isso. Ele diz que só tinha um XX. E aí, alguns cientistas da NASA que analisaram o sudário, foi feito o teste de carbono 14, que não dá para dizer que o sudário tem 2.000 anos. Por quê? Porque para você analisar um material, para você tacar fogo nele, para ele virar carbono, e você fazer o teste de carbono 14, você ia destruir o sudário todo. Você ia acabar com o sudário, para você poder chegar a essa conclusão. Você precisa de um material. Claro. Não podia fazer isso. Então foi ter apenas uma parte. Então, os testes foram feitos do carbono 14 no sudário, diz que ele é muito antigo, que ele pode ter 2.000 anos, mas não dá, ponto. Mas existem outros elementos, como os fragmentos das flores, dos pólens que eram feitos, que o judeu usava somente para enrolar alguém naquela época, 2.000 anos atrás, e várias outras coisas. Mas também o sangue foi raspado do sudário e foi analisado pela NASA. E nesse sangue não se encontrou cromossomo Y também. Só X. Né? Ué, mas como assim? A ciência, olha só como a ciência colabora com a fé. A ciência vem descobrir futuramente, e é importante, né? É saber isso. Uma síndrome que se chama Síndrome de Chapelle. O que é a Síndrome de Chapelle? São homens que não têm cromossomo Y, só têm cromossomo X. Esses homens com a Síndrome de Chapelle, eles têm órgão genital, a genitália masculina, tudo perfeito. Eles só não produzem espermatozoides. Eu não sei, porque Jesus não veio com a missão de fecundar. Procurar, não veio. Então, se Jesus tinha essa, talvez até tivesse, porque ele era perfeito, mesmo tendo só cromossomo X, mas isso não importa. Eu sei, claro. O que a gente diz aqui é que a ciência, quando descobre a síndrome de Chapelle, ela diz para esses cientistas, a própria ciência,
Morando dos lá perto, cientistas sim. ateus Entendi. que descobrem a síndrome de Chapelle. Ela comunica para esse cientista que diz que é impossível uma pessoa sobreviver somente com o cromossomo feminino, Sim. teria alguma anomalia. Desconstrói, né? Ela diz exatamente para ele que não, que eles estão errados, Desconstruiu, né? Entendi. né? Que o Horwitz não é um lunático, ele realmente achou, e que a NASA tem cientistas notadamente respeitados no mundo inteiro que comprovaram que o sangue de Jesus, que é o AB positivo, é o sangue de Maria. Então Maria não foi uma casca que o Espírito Santo botou Jesus para fecundar lá já prontinho, e ela simplesmente, ela não foi uma barriga de aluguel. Né? Foi Ela gerado foi pelo mãe Espírito de Santo, mas com sangue. sangue, sim, mãe de O sangue. sangue de Maria é o sangue de Jesus. Não é? E aí, eu não tenho como. Negar que ela Não, assim, eu não tenho como ter um sangue diferente que não seja o que foi dado pelos meus pais. Sim. O meu filho do Teodoro essa semana, né? Ele chegou pra gente, ó, o sangue do Teodoro é igualzinho, BO positivo. Eu falei, ia ser muito difícil ser outro. Até ser igual da mãe, ia ser muito difícil. Né? O zero positivo, chamado de O positivo por muitos, vai predominar ali, sangue do pai. Então, toda essa realidade do preciosíssimo sangue de Jesus traz pra gente essa outra realidade que Maria é mãe de Deus e é nossa mãe. Ela é rainha porque é a mãe do rei. E é nossa advogada. E sempre será. Né? Eu falei com você, tinha dito a você que eu ia fazer uma colocação, né? Falei, mas não vou falar não. Certa vez, alguns talvez conheçam, né? Talvez conheçam essa... Eu queria quebrar ali a surpresa, o tom da surpresa. Talvez alguns conheçam essa historinha, né? Essa fábula, vamos dizer assim, essa mini fábula. Certa vez o pai e a mãe estavam ali brincando com a filha, coisa e tal. Aí estavam vendo algumas profissões e tal. Aí a menina chegou pro pai e falou assim: pai, quem que é advogado? Aí o pai respondeu para ela: minha filha, advogado é aquela pessoa que te defende quando você está certa e te defende quando você está errada. Ela, vovó é advogada. Defende. Né? Comenta as fraudices dela, ela defende ela. Assim. A vovó é advogada. E a Maria, nossa mãe, intercede por nós como nossa advogada. Não é para chegar para o rei, a Jesus, e falar assim: meu filho, ele fez muita besteira, mas salva ele. Não, não é isso. Ela vai com toda doçura, né? Não que Deus não veja isso, mas ela está lá, né? É mostrar pela nossa oração a ela, né? Nos textos, nos rosários, onde a gente reflete a vida de Jesus, né? Todos os mistérios da vida de Jesus. Mostra exatamente aqui, ó, esse teu filho Sirmanu, né? Sirmanu Atire. Ele é bom, está arrependido. Tudo bem, fez a besteira, mas olha quantas coisas boas ele tem. É assim que o advogado faz com a pessoa como cometeu um crime. Sim. Ele não queria fazer isso. Foi sem querer. Foi no momento de raiva. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Quando a gente intercede, e a gente sabe que a nossa mãe intercede pela gente, a gente precisa tomar vergonha na cara e mudar. Deixar de falar assim. Eu preciso enxergar em mim todas aquelas coisas boas que eu tenho e passar a agir por elas e nelas. Não permanecer. E ter certeza que Deus está lá. E jogar fora tudo aquilo, todas aquelas besteiras que eu faço. Que às vezes são atitudes explícitas e às vezes são atitudes implícitas. Quantas pessoas a gente não torce o nariz e não julga de acordo com o nosso julgamento e colocam elas no nosso chinelo, vamos dizer assim. Me serve ou não me serve? Me agrada ou não me agrada?
Somos todos iguais perante a Deus. Essa talvez seja a maior dificuldade de entendimento do ser humano, né? E o purgatório talvez seja um lugar que nos purifique, e talvez alguns por milhões de anos lá. Mas eu posso ir vencendo isso já. Eu não posso querer depender do purgatório ou até mesmo da misericórdia de Deus. Corrigindo as nossas atitudes. Então, quando a gente chama nossa advogada, não é só porque a gente quer ter alguém para me deixar bem na fita o tempo todo, não. São pecadores De jeito nenhum. veterados. Não. A misericórdia de Deus, ela acontece no direito. Na justiça e no direito. Não é fora do direito. E o direito pede que você se arrependa. Eu falo do direito divino. Que o direito humano é espelhado nele. Só que Deus é misericordioso no extremo, né? Sim. Ele vai te cutucar, ele vai te mostrar. A misericórdia vem muito por aí, né? Tudo bem, vou te tirar dessa, mas presta atenção. Muda, sai dessa. E quantas coisas não nos acontecem, né? Quantas vezes acontece alguma coisa e depois, caramba, se não tivesse acontecido, eu não teria percebido. A passagem da adúltera, né? Mostra isso. Todos querendo apedrejá-la. Sim. Quem não pecou aqui, quem é capaz, joga a primeira pedra, todos ali. Saíram daquele exatamente. local. E ele estava escrevendo no chão, né? Sim, ele escrevia na terra ali, na areia. O que ele escrevia? Ninguém ficou, né? Vamos imaginar aqui. E ele falou para ela, né? Vai e não peques mais, né? Vamos imaginar. Tá eu, você, tá o nosso técnico Matheus aqui, tá o Flávio, tá umas pessoas. E aí a gente vai e questiona você da tua experiência em alguma coisa grave. Mas vem cá, tal. Aí você, em vez de falar, você começa a escrever. Vai ser automático. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o que tá escrevendo. O que esse cara tá escrevendo? Pô, você tá falando um troço tão sério. O cara vira a cara e vai escrever aqui? Que droga é essa? Diferente, né? E certamente aqueles homens, dos mais novos aos mais velhos, ou dos mais velhos aos mais novos, foram ver o que Jesus está escrevendo ali. Aí tem uma corrente que diz que ele escrevia os pecados deles, que eu não concordo com essa corrente, que Jesus não aponta o pecado de ninguém. Então ele não faria isso. E tem a outra corrente que é a mais forte, que ele escrevia simplesmente os mandamentos de Deus. Né? E quando ele pergunta, quem não tiver pecado, tira a pedra, eles olhando ali Jesus escrever os mandamentos, eles já começam a fazer a sua revisão de vida. Olha que oportunidade, vamos esquecer da adúltera um pouco agora. Olha que oportunidade Jesus dá para eles se arrependerem, para eles mudarem de vida. Nós vamos falar aqui mais futuramente sobre um tema que é a metanoia do arrependimento. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Ué, metanoia é mudança, tudo bem, você muda, mas até que ponto essa mudança? Mudança de mentalidade. Deixa para o tema depois, né? Isso aí para dar mais, né? Então, amadurecer, né? Vamos assim. Jesus tem aquele carinho, como você fala. E essa questão de Maria advogada, que a menininha fala, né? Então vovó é advogada. Pô, eu faço as besteiras que ela defende, mas o avô, a criança derramou alguma coisa. O avô não ajuda a derramar. Sim. Ele pega, ele sabe que a mãe vai brigar, né? Não, vem cá. Aí, cara, minha filha, cuidado, não deixa derramar. Vovó vai te ajudar, né? Vovô vai te ajudar. Mas não faz mais isso, não é isso? Sim. É por aí. Eu uma vez, e tem muitos anos isso, muitos anos, eu fiz, na década de 80, fiz uma pregação. Eu comecei assim, como pregador mesmo, né? Muito antes de ser diácono. Eu fiz escola de pregadores, Paulo Apóstolo, né? Lá na década de 90. Mas antes eu fui coordenador de grupo de oração durante muitos anos também, já na década de 80. E uma das pregações que eu fiz uma vez, que eu ouvi isso, achei interessante, estudei sobre isso, se a gente for olhar para Deus, na nossa história de vida, tudo que Ele nos livrou, tudo que Ele... Tem um salmo que diz, né? Não levar em conta os nossos pecados, né? Sim. Então, todos os meus pecados que Deus não levou em conta. Muitos deles que no ato penitencial, também vamos falar isso numa palavra catequética aqui, né? Deus nos perdoa ali, né? Daqueles pecados leves. Se a gente for analisar tudo isso, a gente vai chegar à conclusão que Deus é muito mais avô do que pai.
Deus é mais avô do que pai. Mas como assim? Ué, se a gente diz que o avô é pai duas vezes, né? Sim. Deus é pai Deus, da forma, essa né? lógica, sim. Né? E por que ele é mais avô do que pai? Rapaz, o que ele nos protege passa a mão na nossa cabeça muitas das vezes. Sempre aquilo que é possível a gente mudar, né? São as chances que ele nos dá, Nos né? permite, né? Eu acredito nas pessoas que falam às vezes, né? Que sofreram um infarto, um acidente e tal, e foram dados como mortos, né? Sim. E depois, de repente, eu estou e falo, Deus me deu uma nova chance. Realmente, ele dá uma nova chance. Ninguém, só Peru morre de véspera, né? Ninguém morre de véspera. Ah, nasci, eu morri. Não, tem ali, tem um propósito divino pela graça, a ordem natural das coisas. Não fala força humana mesmo, né? Doença. Mas também Deus nos livra, né? Eu vi um testemunho de uma moça outro dia. O caso dela foi muito grave, e ela teve falência de múltiplos de órgãos. E os médicos pediam para a família, vamos desligar. Ela já teve morte cerebral. Né? E 2 ou 3 dias depois ela acordou, com tudo funcionando. Tudo funcionando. Santa Teresinha de Lisieux reza por um rapaz que estava entrivado na cama lá por causa da guerra, paraplégico, e no dia seguinte ele encontra com ela e agradece da cantina lá andando. Os médicos chamam ela e dizem que aquilo era impossível. E como é que foi feito? Não, nosso Senhor misericórdia. Não, mas a coluna dele está partida. A coluna dele continua partida. Como ele está andando? Só que esses milagres, essas livrações que a nossa mãezinha intercede por cada um de nós, né, sendo a rainha como advogada, elas não são para a nossa glória. Elas não foram para a glória daquele rapaz. É para a glória de Deus. Se eu me vai descer, porque Deus fez isso comigo, Deus me livrou. A mim ele me livrou várias vezes. E eu vou testemunhar todas elas como testemunhei agora. Eu sou puro agora. Não, meu filho, você tá, talvez, esteja comprando uma passagem aí para não estar na glória com Deus. Porque se eu não colocar como testemunho a serviço de Deus, toda cura, todo milagre, tudo que acontece, às vezes é comigo. A minha mãe passou por diversos cânceres. Diversos. Teve câncer na cabeça, tomou um estômago, teve câncer no seio, tirou o seio, teve nas costas, teve câncer de colo de útero, leucemia. Depois voltou, desde que ela tinha 30, enfim, meu filho era Daniel, meu segundo filho, recém-nascido, hoje está com 28 anos. Minha mãe faleceu em 2022 agora. Você voltou, mandou uma taxa de jeito. Meu pai faleceu em 2018. Rapaz, olha quantos anos que Deus dá chance pra gente. E eu pedia a mãezinha, né, que eu pedisse pela minha mãe. Às vezes eu pensava, por quê? Porque minha mãe ela tinha um ódio mortal do meu avô, pai. Ele morreu, ela tinha 14 anos. Ele foi muito conhecido, os mais antigos talvez eu conheça, ele era condutor da Rádio Nacional. Muitas músicas, os mais velhos vão conhecidos, Zequete, era do meu avô, que ele vendia, algumas eles tomavam do meu avô. Ciro Monteiro, Odete Amaral, cantores reconhecidos por anos, padrinho de batismo e casamento da minha mãe. Enfim, só que ele era um alcoólatra muito ruim, ele levava amante para dentro de casa, ele apresentava minha avó como empregada, ele batia na minha avó, era complicado. Então minha mãe tinha ódio dele, tinha ódio. E eu a vida inteira falava que ela precisava. A gente, os nossos pais não põem do mundo e por pior que eles tenham sido, a gente precisa perdoar e amar nossos pais. Não tem outro jeito. E quando eu conversava. Fala. É verdade, é verdade. Com 4 anos de idade, eu tive uma visão lá em casa. Eu não gosto muito de falar isso, não.
Eu não sabia que era Nossa Senhora. Eu não fazia a mínima ideia. Eu chamava minha mãe não via nada. Enfim, isso passou. Aí com meus 12, só que lá em casa ninguém ia pra igreja. Eu fui por minha vontade, um desejo meu. Não, batizada, tudo, mas não ia. Não, ninguém ia. E aí, com 12 anos de idade, eu comecei a ir e a igreja que eu fui foi Nossa Senhora da Boa Esperança. Né? Comecei lá na Senhora da Boa Esperança, em Andorra e Gorgel. Não, eu tenho 3 irmãos. O teu mais velho, depois sou eu, depois veio o Ricardo e a Daniele é a caçula. Teve um que faleceu antes da Daniele, ainda no ventre. E assim, e eu rezava muito com minha mãe. E aí eu fui tendo entendimento, estudando, eu mergulhei muito na palavra de Deus. E toda vez que eu conversava com ela, falava que ela tinha perdoado as pessoas, inclusive minha avó, teve uma briga lá, enfim. Ela também já faleceu já há alguns anos, ela odiava minha avó e eu falava, mãe. Aí ela falava assim: ó, sai daqui, eu não quero esse assunto, não vou perdoar ninguém. Teu lugar no céu está guardado. Não se preocupa comigo daí para pior, né? E a mãe, nossa, a mãe ela trouxe o rancor, algo assim. E todas essas doenças, eu tenho certeza que foram contaminadas por conta de tudo isso que o corpo dela veio e a mente trazendo. Só que Deus. A primeira cirurgia da minha mãe durou 14 horas. Eles não conseguiram tirar o câncer todo, que ele estava calcificado, ele prendeu vários nervos. Ela repuxou o rosto, ela perdeu a audição do lado esquerdo, do ouvido esquerdo. Depois teve que fazer uma outra cirurgia, que durou 8 horas. 2 anos depois. O tumor voltou, começou a crescer, tiraram. Aí depois teve que fazer uma radiocirurgia. Pra quem não sabe, é tipo umas antenas que são furadas do teu crânio, tudo furado, aquilo vai lá dentro e vai dando radiação. É radiocirurgia, né? Algumas cirurgias. E depois fez a quimioterapia e acabou. Ou fez antes da quimioterapia, não fez antes. A radiocirurgia não podia mais operar. E ficou bom na cabeça. Depois vieram os outros. E cada vez a gente. Eu pensava nisso, né? A minha mãe precisa ir pro céu. De uns anos pra cá, antes mesmo do meu pai morrer, a minha mãe começou a mudar diferente. Fui visitar uma tia nossa uma vez, com minha mãe e meu pai, os dois vivos ainda, foi antes de 2018, numa casa de repouso que minha tia mora lá. Lá tem tudo, né? E essa minha tia, ela já tinha perdoado. Ela contraiu pneumonia por causa de umas vassouradas que meu avô deu nas costas dela, né? E aí, mas já tava. Então ela mandou fazer, sabe aquelas fotos pintura? Mandou fazer da minha avó e do meu avô, né? Que eu não conhecia, ele morreu, minha mãe tinha 14 anos. Antônio Ferreira da Silva, ele era conhecido na Rádio Nacional como A.F. Silva. Aí fez aquela foto lá. Aí tudo bem, fomos lá e quando eu vi aquela foto, pela primeira vez, eu segurei o choro ali, né? Eu vi minha mãe virar assim e falar assim: ah, meus pais. Olha, eu agradeci a Nossa Senhora ali em silêncio. Falei, a senhora você não fala nada, né? Você não fala nada. Agradeci em silêncio. Essa rainha do céu e advogada por toda a intercessão. E depois eu fui conversando. Ela não, perdoou, minha mãe foi acalmando. No dia que minha mãe internou, que eu vi que ela não ia passar, né? Ela estava com 79 anos, 23 de fevereiro de 22, que ela faleceu. Eu conversei com o padre Mantovani foi lá. Antes dele ir lá, eu falei, minha mãe, o estado dela era certo que mesmo com os medicamentos ela sofria de dor. A pressão da minha mãe chegou a 5/2. 5/2, ela não morreu. E dava na hora adrenalina, né? Pra ativar. E eu falava com ela, tá tudo bem, tá tudo bem. Ela só falava isso. Tá tudo legal, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu falei, mãe, puxa vida, eu vou fazer uma pergunta à senhora, não fica chateada comigo não. Eu já falei várias vezes, né? A senhora viveu muitos anos com questões sérias e a gente entende. Eu sei que a senhora perdoou o seu pai, né? E eu estava preocupado com a minha avó. Ela falou: eu já perdoei todo mundo. Eu já perdoei todo mundo. E aí, o padre Mantovani foi lá.
Minha mãe só não confessou com ele, ela só não comungou porque ela não podia engolir mais nada, mas recebeu como espiritual, né? E no dia seguinte ela faleceu. Essa importância, por mais difícil que seja para as pessoas, né? Elas mudarem às vezes, porque às vezes é difícil porque a gente também não muda, a gente só acusa. Jesus não acusava. Maria não acusou ninguém, ela caminhou com ele ali na Via Cruz, não acusou nenhum soldado, não acusou ninguém. Teve, entendeu? Mas a gente precisa ajudar as pessoas a saírem da lama, né? Porque a lama de fora, aí toma um banho e sai. Agora a lama de dentro, minha esposa fala muito isso, né? A lama que está lá dentro, essas vezes não sai nunca, precisa sair. Não é de fora, né? Eles chamam os fariseus lá, né, sepulcros caiados, né? Enfim, é necessário esse entendimento de clamar a Mãe de Deus como nossa mãe, como nossa rainha, e ter certeza que ela é a nossa advogada. Não é só falar, é entender, praticar, buscar isso. Mas fazer a nossa parte. Tanto na nossa mudança, como no auxílio para a mudança dos outros. É. É verdade, é verdade. Tem, de nada vai servir se a gente não fala do coração. Se as pessoas não ouvem, né? Porque. Com 12 anos era o único que ia para a igreja. Depois foi meu irmão e tal, mas. Foi precursor daquela família. É, Que benção. é. Uma das coisas. Tem que processar a luz, né? Essa Mas intercessão. uma das coisas que mais me entristece entre o nosso povo, que precisa pedir isso à mãezinha também, essa abertura de mente, é o desleixo com a palavra de Deus e o desleixo com a palavra de Deus da própria Santa Missa, né? Aí já a missa agora. Se eu depois da missa eu perguntar a você qual foi a primeira leitura, segundo o evangelho, talvez você não recorde. Porque isso é normal, a gente tem esses lapsos assim, às vezes muito próximos. Mas se a gente começar a falar, aí você lembre, aí você vai e mergulha em tudo que o padre falou, você fala tudo. Mas tem pessoas que você não tem o que dizer. Ah, eu entendi o que o padre disse. Esse desleixo, a comunhão da palavra antes da comunhão eucarística, ela é fundamental. Ela é fundamental. Mastigar aquelas palavras, né? E aí muita gente não consegue isso. É aquele negócio do automático. Eu vou porque eu vou, eu tô aqui, tá, eu vim aqui. Entendeu? E é muito importante. Então é isso, né? A gente teria muito mais coisas a falar, né? Muito mais a digerir mesmo aqui. Mas a gente vai ficar hoje desse podcast com essa mensagem, né? Com essa ideia, com esse entendimento, com essa curiosidade de buscar mais a respeito da nossa mãe, né? Que aos pés da cruz, às vezes isso acontece muito, né? Eu vou encerrar e não encerro, mas aos pés da cruz, né? Ali, João 19, 25, 27, com toda essa passividade de Maria ali no sofrimento dela, sem julgar ninguém também, Jesus, antes de ir para o Pai, né? Ele fala, né? Mãe, eis aí teu filho, para João, filho, eis aí sua mãe. E se ela é rainha, nossa advogada, nossa mãe, ela também está nos dando a ela como mãe. É a nossa mãe. João era o mais novo dos apóstolos, né?
Isso explica por quê que no quadro da Santa Ceia ele está do lado de Jesus, porque havia um costume entre os judeus e outros povos de quando se reunia a família, o mais novo sempre ficava com o pai do lado. A família podia ter 30 filhos. Quem ficava do lado do pai era o mais novo, era preciso de mais cuidado. É, isso, né? E por isso João estava ali, chamado. Aliás, é o próprio João que fala isso, né? O apóstolo, o discípulo amado, o apóstolo amado, né? Lá em Lucas 1, 19, 43, quando a anunciação acontece e ela fica sabendo pelo anjo da gravidez de Isabel, ela parte apressadamente para servir. E é o primeiro reconhecimento da nossa rainha advogada, é o reconhecimento de Isabel. Né? Que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Né? Receber a mãe do meu Senhor. E o Espírito Santo ali age até no seu ventre, né? Que João dá pulos dentro do ventre, não é isso? Então ali vem o primeiro reconhecimento, que entra para a oração da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, é a palavra tirada das palavras de Isabel. Né? Bendito o fruto, exatamente. Né? Então, finalizo com Marcos 3, 31, 35. Eu não estou lendo, primeiro, por causa do tempo, e segundo, eu gosto que as pessoas peguem suas Bíblias e leiam. Então, Marcos 3, 31, 35. Quem é minha mãe e meus irmãos, né? Quando ele fala, sua mãe e seus irmãos estão ali fora, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus. Qual foi a primeira, na era de Jesus, a ouvir e cumprir a palavra de Deus? Se não a sua mãe. Ouviu a palavra de Deus pelo anjo. Cumpriu, obedeceu. Né? Me entristece quando alguns... Eu não vou usar esse termo que é pejorativo e vai ficar feio. Mas alguns pseudo-teólogos de outras religiões, né, pegam esse trecho e falam, lá, Jesus fala, minha mãe, meus irmãos. Cara, você é um... Não tem nome para falar. Tem nome. E quem foram os irmãos de Jesus primeiro a ouvir a palavra dele e seguir? Não foram os discípulos apóstolos, né? Outra falha que a gente comete com os judeus é achar que os judeus, nenhum deles acreditaram em Jesus, são os apóstolos. Não, isso é um erro. Muitos fariseus seguiram Jesus. Quando Pedro converte 5.000 ali no discurso, ele estava em Jerusalém, cara. Só foram 5.000, praticamente, vamos lá, 4.900 judeus e 100 de outros lugares. Foram os judeus que começaram a seguir Jesus. Então, o cristianismo, que é o caminho, né? Primeiro, depois os nazareus, aceitam os nazarenos, e lá no século II, com o Santo Inácio de Antioquia, os católicos, né? A Igreja Universal de Cristo. Ele fundou a sua igreja, que é o seu corpo místico, somos nós. Ela recebe o nome era aceita porque a religião oficial era o judaísmo, né? E ela de catolicismo no século II, lá em 102, Santo Inácio, né? Santo Irineu vem colocar uma série de coisas também no século II. Porque foi quem seguiu, foi quem saiu do judaísmo e aceitou, saiu do judaísmo não, aceitou que Jesus era judeu e aí começa uma nova religião. Ele não queria fundar uma religião A, B no nome disso, não, mas ela se denominou católica e é a Igreja de Cristo. Assim, como eu costumo dizer, né? Qual é a sua igreja? Católica, apostólica, romana? Não, eu não digo. Ela é romana, a sede é em Roma. Mas a nossa igreja é que está no credo. Una Santa Católica Apostólica. E ela é una Santa Católica e Apostólica por causa de Maria também. Porque ela caminhou com Jesus e os apóstolos. Ela é a rainha dos apóstolos. Como os palotinos, aqui onde nós pertencemos, né, carregam esse título
nesse carisma, né? Da sua missão, de evangelização. E se ela é rainha dos apóstolos, nossa mãe igreja apostólica, ela é nossa rainha. Até por aí. Entendeu? Então é isso. Espero ter colaborado, né? Espero que tenha sido agradável. Foi rico demais, né? Seu testemunho e essa sua explicação. Verdade, fé, a razão e fé, elas caminham juntas, né? Vários exemplos que você deu, e mostrando para nós que Maria é a nossa mãe, rainha, e nossa... 3 vezes admirável. 3 vezes admirável. Aprendi muita coisa com você aqui, né? Às vezes a gente fala no automático, mas peço a você, Diácono, para que a gente faça a oração final, né? Para encerrar mais esse abençoado podcast, nosso episódio 42. Semana que vem a gente continua, né? Sim, sim, claro, claro. Ó, às vezes não vai ser eu, né? Vai ser o Rico, vai ser o Aloysio, mas vamos estar com alguns convidados aqui. Compartilhem, toque o sininho. Não importa que você vai assistir esse podcast daqui a 3 dias, um mês, não importa. Compartilhe, toque o sininho, faça seu comentário, tá bom? Vamos evangelizar, vamos difundir a palavra de Deus, né? Os ensinamentos que vêm do coração de Deus. Agradecendo ao Senhor Todo-Poderoso por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, 3 vezes admirável. A bênção de Deus Todo-Poderoso caia sobre cada um de vocês, sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.